Combrai de longe, num raio de 10 léguas, vista da estrada de ferro, quando aí chegávamos, na última semana antes da Páscoa, não passava de uma igreja que resumia a cidade, representando-a, falando dela e por ela as distâncias. E quando a gente se aproximava, mantinha cerrado em torno de seu alto manto sombrio, em pleno campo, contra o vento, como uma pastora e suas ovelhas, o dorso lanoso e cinzento das casas reunidas, que um resto de muralhas da Idade Média cingia cá e lá, num traço tão perfeitamente singular como uma cidadezinha num quadro de pintores primitivos. Para morar, Combrai era um tanto triste, assim como suas ruas, cujas casas construídas de pedras escuras da região, precedidas de degraus exteriores com telhados salientes que faziam sombra, eram tão escuras que mal começava a cair a tarde, era necessário erguer as cortinas nas salas. Ruas de nomes graves de santos, dos quais alguns estavam ligados à história dos primeiros senhores de Combrai. Rua Saint-Hilaire, Rua Saint-Jacques, onde ficava a residência da minha tia, Rua Saint-Hildegard, para onde davam as grades, e Rua do Saint-Espírito, para a qual se abria a pequena porta lateral do seu jardim. E essas ruas de Combrai existem em uma parte tão recuada de minha memória, tão diversas das que agora revestem o mundo para mim, que na verdade me parecem todas, bem como a igreja que as dominava da praça, mais irreais ainda que as projeções da lanterna mágica. E em certos instantes, parece-me que poder ainda cruzar a rua Saint-Hilaire, poder alugar um quarto na rua Delozot, a velha hospedaria do Osofleche, de cujos respiradouros subia um cheiro de cozinha que, intermitente e cálido, se ergue ainda em mim em alguns momentos. Seria entrar em contato com o além de modo mais maravilhoso e sobrenatural do que travar conhecimento com o golo e de conversar com o Geneviève de Brabant. A prima de meu avô, minha tia-avó, em cuja casa morávamos, era a mãe desta tia Leone, a qual, desde a morte do marido, meu tio Otávio, não mais quisera deixar. Primeiro Combrai, depois em Combrai, a sua casa e depois o seu quarto, e por fim o seu leito. E mais descia, sem debilidade física, doença, ideia fixa e devoção. Seu aposento particular dava para a rua de Saint-Jacques, que terminava muito além, no Grand Pré, em oposição ao Petit Pré, verdejante no meio da cidade, entre 3 ruas, e que, uniforme pardacenta, com os 3 altos degraus de pedra diante de quase todas as portas, assemelhava-se a um desfiladeiro feito por um entalhador de imagens góticas, na mesma pedra em que houvesse esculpido um presépio ou um calvário. Minha tia, de fato, só habitava 2 quartos contíguos, ficando de tarde num, enquanto o outro era arejado. Eram desses quartos da província que, assim como em certas regiões, há porções inteiras do ar e do mar iluminadas ou perfumadas por miríades de protozoários que não vemos, nos encantam com 1000 aromas que neles exalam as virtudes, a sabedoria, os hábitos, toda uma vida secreta, invisível, superabundante e moral que a atmosfera ali mantém em suspensão. Aromas naturais ainda, é certo, e cor do tempo, como os do campo vizinho, mas já caseiros, humanos e encerrados. Fina geleia industriosa e límpida de todos os frutos do ano, que largaram o pomar pelo armário. Aromas sazonais, mas mobiliários e domésticos, corrigindo o travo picante da geada com a doçura do pão quente, ociosos e pontuais como um relógio de aldeia.
vagabundos e ordeiros despreocupados e previdentes, roupeiros matinais devotos, felizes de uma paz que só proporciona um aumento de ansiedade e de um prosaísmo que serve de grande reservatório de poesia àquele que a atravessa sem ter vivido ali. Aquele ar era saturado da fina flor de um silêncio tão nutritivo, tão suculento, que eu por ali só andava com uma espécie de gula, principalmente as primeiras manhãs, ainda frias, da semana da Páscoa, quando melhor o saboreava, pois acabava de chegar em Combray. Antes que entrasse para cumprimentar a minha tia. Antes que entrasse para cumprimentar minha tia, faziam-me esperar um instante no primeiro quarto, onde o sol, ainda de inverno, viera se aquecer diante da lareira, já acesa entre dois ladrilhos e que enchia toda a peça de um odor de fuligem, tornando-a como uma dessas grandes bocas de forno do campo, ou desses panos de chaminé dos castelos sobre os quais nos vem o desejo de que lá fora arrebente a chuva, a neve ou mesmo uma catástrofe diluviana para acrescentar ao conforto da reclusa a poesia da invernada. Eu dava alguns passos do genuflexório até as poltronas de veludo encorpado, sempre revestidas de cabeceiras de crochê. E o fogo, cozinhando como uma massa os aromas apetitosos de que se achava repleto o ar do quarto e que já tinham sido trabalhados e erguidos pelo frescor úmido e ensolarado da manhã, folheava-os, dourava-os, enrugava-os, estufava-os e deles fazia um invisível e palpável bolo provinciano, uma imensa torta em que, mal degustados os odores mais picantes, mais finos, mais respeitados, mas também mais secos do armário embutido da cômoda, do papel de ramagem, eu sempre voltava com uma cobiça inconfessa, a me besuntar no cheiro medíocre, pegajoso, insípido, indigesto e frutal da colcha de flores. No quarto vizinho, eu ouvia minha tia que conversava consigo mesma a meia voz. Ela só me falava bem baixinho porque julgava ter dentro da cabeça algo quebrado e flutuante que poderia se deslocar se falasse muito alto. Mas nunca ficava muito tempo mesmo sozinha, sem dizer alguma coisa, pois achava que isso era saudável para a garganta e que, impedindo o sangue de estancar, aquilo faria menos frequente as sufocações e as angústias de que sofria. Além disso, na inércia absoluta em que vivia, atribuía às suas menores sensações uma importância enorme. Dotava-as de uma tal motilidade que lhe era difícil guardá-las para si mesma. E a falta de confidente a quem pudesse comunicá-las, anunciava-as a ela própria, num monólogo perpétuo que era a sua única forma de atividade. Infelizmente, tendo adquirido o hábito de pensar em voz alta, ela nem sempre atentava em que não houvesse ninguém no quarto ao lado, e muitas vezes eu a escutava dizendo a si mesma: preciso me lembrar que não dormi, pois nunca dormir era a sua grande pretensão de que toda a nossa linguagem conservava as marcas e o respeito. De manhã, Françoise não vinha acordá-la, e sim entrava no seu quarto. Quando minha tia desejava fazer uma siesta durante o dia, dizia-se que ela queria refletir ou repousar. E quando lhe ocorria, na conversa, esquecer-se ao ponto de dizer o que me acordou ou sonhei que, enrubescia e se corrigia logo. Após um instante, eu entrava para beijá-la. Françoise preparava-lhe o chá, ou, quando minha tia estava nervosa, pedia em vez do chá a sua tisana e eu é que estava encarregada de derramar do saco da farmácia em um pires a quantidade de tilha que se devia pôr depois da água fervendo. O ressecamento das hastes a encurvara numa treliça caprichosa em cujo entrelaçamento se abriam as flores pálidas, como se um pintor as tivesse arranjado, expondo-as de maneira mais ornamental. As folhas, tendo perdido ou modificado seu aspecto, sugeriam as coisas mais disparatadas, uma asa transparente de mosca, o reverso branco de um selo
uma pétala de rosa, porém coisas que tivessem sido empilhadas, calçadas ou trançadas como na confecção de um ninho. 1000 pequenos detalhes inúteis, encantadora prodigalidade do farmacêutico, que teriam sido suprimidos em um preparado habitual. Me davam como um livro em que a gente se maravilha por encontrar o nome de uma pessoa conhecida. O prazer de compreender que eram mesmo hastes de tilhas verdadeiras, como as que eu via na avenida da estação, modificadas justamente por serem de verdade e não cópias, e que tinham envelhecido. E sendo cada nova característica apenas a metamorfose de uma característica antiga, eu reconhecia nas bolinhas cinzentas os botões verdes que não tinham chegado a vingar, mas, sobretudo, o brilho cor-de-rosa lunar e suave com que as flores se destacavam na frágil floresta de hastes, onde estavam suspensas como pequeninas rosas de ouro, sinal como a luz pálida que ainda revela no muro o local de um afresco apagado, da diferença entre as partes do arbusto que tinham sido coloridas e as que não o foram, me mostrava que essas pétalas eram exatamente aquelas que, antes de florirem o saco da farmácia, haviam embalsamado as noites de primavera. Essa chama rosa de círio era ainda a sua cor, mas meio extinta e adormecida nessa vida diminuída que era a sua agora, e que é como o crepúsculo das flores. Em breve minha tia estava em condições de mergulhar na infusão fervente de que saboreava o gosto de folha morta ou de flor murcha, uma pequena madeleine, da qual me estendia um pedaço quando estivesse bem amolecida. Ao lado de sua cama havia uma grande cômoda amarela de limoeiro e uma mesa que era, há um tempo, um depósito de remédios e um altar-mor, onde, debaixo de uma estatueta da Virgem e de uma garrafa de Vicks Celestins, podiam se encontrar missais e receitas médicas, tudo o que era necessário para seguir da cama os ofícios divinos e o regime, para que não perdesse a hora da Pepsi, nem a das vésperas. Do outro lado do leito estava a janela. Assim, ela tinha a rua a seus olhos e aí costumava ler da manhã à noite para não se enfadar à moda dos príncipes persas, a crônica diária mais imemorial de Combray, que a seguir comentava com François. Não obstante, não estava com minha tia mais que 5 minutos quando ela mandava embora, de medo que a deixasse cansada. Ofertava meus lábios a testa pálida e murcha, sobre a qual, àquela hora da manhã, ainda não arranjara a cabeleira postiça, onde as vértebras transpareciam como pontas de uma coroa de espinhos ou contas de um rosário, dizendo: adeus, minha pobre criança, vá se preparar para a missa, e se encontrar François lá embaixo, diga-lhe que não perca muito tempo com vocês e suba em seguida para ver se não preciso de alguma coisa. De fato, François, que estava a seu serviço há muitos anos e não duvidava, então, que um dia passaria ao nosso, descuidava-se um pouco da minha tia nos meses em que estávamos lá. Houve uma época na minha infância, antes que fôssemos a Combray, quando a tia Leone ainda passava o inverno em Paris, na casa de sua mãe, época em que eu conhecia tão pouco François, que no dia 1º de janeiro, antes de entrar na casa da minha tia-avó, mamãe me punha na mão uma moeda de 5 francos, dizendo: principalmente não te enganes de pessoa. Para dar essa moeda, espera que eu diga: bom dia, Françoise. E ao mesmo tempo, vou te tocar de leve o braço. Mal chegávamos à obscura antecâmara da minha tia, percebíamos na sombra, sob as abas de uma touca ofuscante, tesa e frágil, como se fosse de açúcar desfiado, os redemoinhos concêntricos de um sorriso de antecipada gratidão. Era Françoise, imóvel e de pé,
no enquadramento da pequena porta do corredor, como uma estátua santa no seu nicho. Quando a gente já se habituava a essas trevas de capela, distinguia em seu rosto o amor desinteressado da humanidade, o respeito carinhoso pelas altas classes, exaltado nas melhores regiões de seu coração pela esperança das boas festas. Mamãe me beliscava o braço com violência, dizendo em voz forte: Bom dia, Françoise. A este sinal, meus dedos se abriam e eu deixava a moeda que encontrava para recebê-la, uma mão confusa, mais estendida. Mas desde que começamos a ir a comprar... Já deu, guria. Mas desde que começamos a ir a Combray, eu não conhecia ninguém melhor que Françoise. Éramos os seus preferidos. Ela sentia por nós, ao menos nos primeiros anos, junto com a mesma consideração que tributava a minha tia, um gosto mais vivo, pois ao prestígio de fazer parte da família e dedicava aos laços invisíveis que cria entre os membros de uma família a circulação de um mesmo sangue, tanto respeito como um trágico grego, nós acrescentávamos o encanto de não sermos seus patrões habituais. Assim, com que alegria nos dava boas-vindas, lamentando que não fizesse melhor tempo a nossa chegada. Na véspera da Páscoa, quando muitas vezes soprava um vento glacial e mamãe lhe perguntava pela filha e pelos sobrinhos, e se o seu neto era bom menino, o que pretendiam fazer dele se era parecido com a avó. E, quando já não mais havia ninguém por perto, mamãe, que sabia que Françoise ainda chorava os pais mortos há muitos anos, lhe falava deles com ternura. Perguntava-lhe 1000 detalhes do que havia sido a sua vida. Adivinhara que Françoise não gostava do genro e que este lhe estragava o prazer que tinha em estar com a filha, com quem não podia conversar em liberdade quando ele estava presente. Assim, quando Françoise ia vê-los, a algumas léguas de Combray, mamãe lhe dizia sorrindo: se Julian for obrigado a se ausentar e você tiver que ficar sozinha com Marguerite, o dia todo seria uma pena, mas não há de ser nada, não é mesmo? E Françoise respondia rindo: a senhora sabe de tudo. É pior que os raios X. Ela dizia X com uma dificuldade fingida e um sorriso, para zombar de si mesma. Uma ignorante por empregar um tal termo científico. Os raios X que mandaram buscar para a senhora Octave e que vem o que nós temos no coração. E desaparecia confusa por se preocuparem com ela, talvez para que não a vissem chorar. Mamãe era a primeira pessoa a lhe dar essa doce emoção de sentir que sua vida, seus prazeres e pesares de camponesa podiam oferecer interesse, ser motivo de alegria ou de tristeza para outrem. Minha tia se resignava a privar-se um pouco dela durante a nossa temporada, sabendo o quanto minha mãe apreciava o serviço dessa criada tão ativa e inteligente, que se apresentava tão perfeita às 5 da manhã na cozinha, com sua touca, cujas abas deslumbrantes e fixas pareciam de porcelana, quanto para ir à missa cantada, que fazia tudo bem, trabalhando como um cavalo, estivesse de saúde boa ou não, mas sem barulho, sem dar a impressão de não fazer nada. A única criada da minha tia, que quando minha mãe pedia água quente ou café preto, trazia-os fervendo. Era uma dessas serviçais que numa casa desagradam à primeira vista aos estranhos. Talvez porque não se incomodem em conquistá-los, nem se mostram em ser solícitas, sabendo muito bem que não necessitam deles, e que os da casa preferiram deixar de recebê-los a despedi-las. E, por outro lado, são as que mais se afeiçoam aos patrões, que puseram à prova sua verdadeira capacidade e não se importam com esse agrado superficial, essa tagarelice bajulatória que causa boa impressão a uma visita, mas que encobre muitas vezes uma nulidade irremediável. Quando Françoise, depois de ter cuidado para que nada faltasse do que meus pais precisavam, subia uma primeira vez para o quarto da minha tia para lhe ministrar sua pepsina e perguntar o que iria tomar no almoço.
era bem raro que não lhe fosse pedida uma opinião ou que fornecesse explicações sobre um acontecimento importante. Françoise, imagine que a senhora Goupil passou mais de um quarto de hora atrasada para ir buscar a irmã. Por pouco que se demore no caminho, não me surpreenderia que chegasse depois da elevação. E não seria de espantar, respondia Françoise. Françoise, se você tivesse chegado 5 minutos antes, teria visto passar a senhora Imbert com aspargos 2 vezes mais grossos que o da tia Calot. Procure saber pela criada onde foi que os obteve. Você, que este ano põe aspargos em todos os molhos, poderia arrumar alguns desses para os nossos viajantes. Tu. Não seria de admirar se viessem da horta do senhor cura, respondia Françoise. Ah, pois sim, da horta do senhor cura, retrucava minha tia, dando de ombros. Você sabe bem, minha pobre Françoise, que ele quase não consegue uns pobres aspargos de nada. Garanto que os que vi agora há pouco eram grossos como um braço. Não como o seu, é claro, mas como o meu pobre braço, que emagreceu tanto esse ano. Françoise, você não ouviu essa campainha que quase rebentou a cabeça? Não, senhora Octave. Ah, minha pobre filha, você tem uma cabeça bem firme, graças a Deus. Era a Maguelone, que tinha vindo procurar o doutor Piperot. Ele saiu imediatamente com ela e dobraram a rua de Lozot. Deve haver uma criança doente. Ah, meu Deus, suspirava Françoise, que não podia ouvir falar de uma desgraça acontecida a um desconhecido, mesmo numa parte distante do mundo, sem começar a gemer. Françoise, mas por que então tocaram afinados? Ah, meu Deus, será pela senhora Rousseau? Pois não é que me esqueci que ela morreu a noite passada? Ah, já é tempo que o bom Deus me chame, não sei mais o que fiz da minha cabeça desde a morte do meu pobre Octave. Mas estou fazendo você perder seu tempo, minha filha. Ora não, senhora Octave. Meu tempo não é assim tão caro. Quem faz o tempo não o vendeu para a gente. Só vou ver se o fogo não se apagou. Desse modo, minha tia e Françoise passaram em revista juntas, no decurso daquela sessão matinal, os primeiros acontecimentos do dia. Esses acontecimentos, no entanto, revestiam-se, às vezes, de um caráter tão misterioso e grave que minha tia não conseguia esperar o momento de Françoise subir e 4 toques violentos de campainha ressoavam pela casa. Mas, senhora Octave, ainda não é hora da sua pepsina, dizia Françoise. Teve alguma fraqueza? Claro que não, Françoise, dizia minha tia. Isto é, sim, você bem sabe que agora são muito raros os momentos em que não me sinto um pouco tonta. Um dia morrerei como a senhora Rousseau, sem ter tido tempo de me confessar. Mas não foi por isso que toquei a campainha. Acredita que acabo de ver como estou vendo você, a senhora Goupil, passar com uma menina que não conheço. Vá comprar um pouco de sal no caminho. Será estranho que Theodore não possa dizer quem seja. Mas deve ser a filha do senhor Pupin, disse Françoise, que preferia ter-se a uma explicação imediata, visto que já fora ao caminho 2 vezes naquela manhã. A filha do senhor Pupin? Ora, minha pobre Françoise, você acha que eu não a conheceria? Mas não falo da mais velha, senhora Octave. Quero dizer a garota, a filha que está no pensionato em Juí. Parece-me que já a vi esta manhã. Ah, só se é isso, dizia minha tia. Deve ter chegado para as festas. É isso. Não é preciso indagar. Ela veio para as festas. Mas então podemos daqui a pouco ver a senhora Sazerac
bater à porta da irmã para almoçar. É isto. Vi o garoto do galopim passar com um empadão. Você vai ver como era a casa da senhora Goupil. Como era para a casa da senhora Goupil. Já que a senhora Goupil tem visita, senhora Octave, não deveremos tardar em ver os convidados para o almoço, pois já está ficando tarde, dizia Françoise, que, pressa de descer para cuidar da comida, não desgostava de deixar a minha tia à perspectiva daquela distração. Oh, não antes do meio-dia, respondia minha tia em tom resignado, lançando ao pêndulo um olhar inquieto, mas furtivo, para não dar a perceber que ela, que renunciara a tudo, achava, entretanto, só em saber quem a senhora Goupil teria ao almoço um prazer imenso e que, infelizmente, demoraria ainda um pouco mais de 1 hora. E ainda por cima será na hora do meu almoço, acrescentou a meia voz para si mesma. Seu almoço era-lhe uma distração bastante para que ela não desejasse outra na mesma ocasião. Não se esqueça, pelo menos, de me dar os ovos com creme num prato raso, ouviu? Eram os únicos pratos ornados de decorações e minha tia se divertia, em cada refeição, a ler a legenda que lhe traziam. Punha os óculos e decifrava. Ali Babá e os 40 ladrões. Aladim e a lâmpada maravilhosa. E dizia sorrindo. Muito bem, muito bem. Eu bem que iria ao caminho, disse Françoise, sabendo perfeitamente que minha tia não a mandaria mais. Não, não vale a pena. Com certeza é a senhora Pupin, minha pobre Françoise. Lastimo tê-la feito subir para nada. Mas minha tia sabia muito bem que não era por nada que tocara chamando Françoise, pois em Combray, uma pessoa que ninguém conhecia era um ser tão inacreditável como um deus mitológico. E, na verdade, não havia lembrança de que, a cada vez que ocorresse na rua de Saint-Esprit ou na praça uma dessas aparições espantosas, pesquisas bem conduzidas não tivessem, afinal, reduzido a personagem fabulosa às proporções de uma pessoa que a gente conhece, seja pessoal ou abstratamente, em seu estado civil, com tal ou qual grau de parentesco com pessoas de Combray. Ou era o filho da senhora Sutton, que voltava do serviço, ou a sobrinha do abade Perdreau, que saía do convento, ou o irmão do cura, preceptor em Châteaudun, que acabava de se aposentar ou tinha vindo passar as férias. Ao vê-los, as pessoas sentiam a emoção de crer que houvesse em Combray gente desconhecida, só porque não fora logo reconhecida e identificada. E, no entanto, muito tempo antes, a senhora Sutton e o cura haviam avisado que estavam esperando seus viajantes. Quando, ao voltar à tarde, eu subia para contar nosso passeio à minha tia, se acaso tinha a imprudência de lhe dizer que havíamos encontrado perto do Pont-Vier um homem que meu avô não conhecia? Um homem que o avô não conhecia, gritava ela. Ah, não pode ser. Não obstante, um tanto emocionada com a novidade, queria estar com a consciência tranquila. Meu avô era chamado. Quem foi, então, que o senhor encontrou perto de Pont-Vier, meu tio? Um homem que não conhecia? Sim, respondeu meu avô. Era Prosper, irmão do jardineiro da senhora Buillebeuf, acho que é assim que fala. Ah, bem, dizia minha tia sossegada, e um pouco enrubescida, dando de ombros, com um sorriso irônico. Acrescentava, pois esse aqui me contou que o senhor havia encontrado um homem que não o conhecia, e recomendaram-me que fosse mais discreto de outra vez e que não agitasse mais a minha tia com palavras irrefletidas. De tal maneira, se conhecia todo mundo em Combray, pessoas e animais, que se minha tia visse casualmente passar um cão que ela não conhecesse, não deixava de pensar no assunto e de consagrar a esse fato incompreensível os seus talentos de detetive e suas horas de liberdade. Deve ser o cachorro da senhora Sazerat, dizia Françoise sem muita convicção, mas com o objetivo de sossegá-la e para que minha tia não quebrasse a cabeça.
Como se eu não conhecesse o cachorro da senhora Sazerat, retrucava minha tia, cujo espírito crítico não admitia um fato com tanta facilidade. Ah, será então o cachorro novo que o senhor Galopin trouxe de Lisieux? Ah, só se é isso. Parece que é um animal bem bonzinho, acrescentava Françoise, que obtivera informações com Theodore. Inteligente como uma pessoa, sempre de bom humor, sempre amável, sempre um tanto gracioso. Não é comum que um animal tão novinho já seja tão galante. Senhora Octave, preciso deixá-la. Não tenho tempo para me distrair. Já são 10 horas, o forno ainda não está aceso e eu ainda tenho de ralar meus aspargos. Tu. Mas como, Françoise, ainda mais aspargos? Mas é uma verdadeira febre de aspargos que você tem este ano. Assim vai acabar enjoando os nossos parisienses. Mas não, senhora Octave, eles gostam muito disto. Vão voltar da igreja com apetite e a senhora verá que não vão comê-los com a ponta do garfo. Mas eles já devem estar na igreja. Você faz muito bem em não perder tempo. Vá cuidar do almoço. Enquanto minha tia se distraía com Françoise, eu acompanhava meus pais à missa. Como gostava da nossa igreja, como a revejo bem agora. O velho pórtico pelo qual entrávamos, negro, bexigoso, como uma espumadeira, estava desviado e como que cavado profundamente nos ângulos, assim como a pia de água benta para onde nos levava, como se o ligeiro roçar dos mantos das camponesas entrando na igreja e de seus tímidos tomando água benta pudessem, repetindo-se através dos séculos, recurvar a pedra e entalhá-la de a roda das carroças no marco onde bate todos os dias. Suas pedras lares, sob as quais a nobre poeira dos abades de Combray, ali enterrados, conferia ao coro uma espécie de pavimento espiritual. Já não eram também matéria inerte e dura, pois o tempo era suaves, fazendo-as escorrer, feito mel, para fora dos limites de sua própria esquadria, que aqui haviam sobrepujado em uma ombrela, arrastando à deriva uma maiúscula gótica em flores, afogando as violetas brancas do mármore. Ou então voltavam a absorver-se em outros pontos, ainda mais contraindo a elíptica inscrição latina, introduzindo um capricho a mais na disposição desses caracteres abreviados, reaproximando duas letras de uma palavra que as outras tinham distendido desmesuradamente.